E aí, galera, a gente vai falar um pouco da radiação e seus efeitos. Meu nome é João Iago, meu amigo aqui é o Luiz Henrique, e a gente vai falar um pouco da visão geral da radiação, o uso em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica. Vamos falar um pouco sobre problemas e benefícios, ciclos biogeoquímicos e as ações humanas e as soluções. A gente tem a visão geral, o aluno deve compreender e deve se desvencilhar um pouco do senso comum, que dita que a radiação é algo extremamente perigoso e que a gente nunca tem contato e nunca deve ter contato com aquilo. Pelo contrário, o aluno ele deve perceber que em todos os ambientes que ele está, é muito provável que ele tenha contato direto com algum tipo de radiação. Porém, não necessariamente essa radiação será prejudicial a ele. O aluno ele deve entender que a radiação ela pode ter origens distintas. Por exemplo, ela pode vir do sol, ela pode vir da lâmpada que ele está usando, a radiação pode vir de um elemento químico, assim como foi descoberto por Marie Curie no final do século XIX, entre outras fontes. É importante que o aluno entenda também o uso da radiação. Ele vai perceber, provavelmente, o uso da radiação no cotidiano em algumas situações. Por exemplo, o uso da radiação na comunicação. A gente usa a radiação para se comunicar. A gente tem a radiação nos rádios, nos celulares, em vários outros equipamentos. É importante a gente entender que a gente tem elas em alguns fatores que a gente menos imagina. Por exemplo, na arqueologia. A gente usa a radiação para detectar fósseis encontrados da antiguidade. E a gente usa o carbono 14 para identificar, por exemplo, a idade desse fóssil. A utilização da radiação ela vai depender do tipo de uso que você vai precisar. Por exemplo, na agricultura, a gente utiliza a radiação para poder estudar as plantas, ajudar no metabolismo da planta e ajudar no desenvolvimento, e principalmente eliminar pragas. A gente utiliza a radiação nos insetos para fazer com que ele se torne infértil e não possa se reproduzir. Assim, a gente pode utilizar um pouco menos de agrotóxico nas plantas. Já na medicina, a gente usa diversas formas da radiação, mas a mais famosa é o raio-x, né, da radiografia. A gente utiliza o raio-x para detectar ossos quebrados e várias outras partes do nosso corpo. A gente utiliza também isótopos no tratamento e detectar drogas no nosso organismo, principalmente identificar hormônios. Já a utilização da radiação na indústria, a gente utiliza, por exemplo, na indústria alimentícia, já que a gente precisa produzir uma quantidade em larga escala de alimento para uma população que cresce a cada ano. A gente utiliza também a radiação na produção de energia elétrica nas usinas nucleares. A gente faz a fissão nuclear para gerar calor e assim produzir energia. O estudante também deve conseguir avaliar de maneira crítica alguns aspectos, por exemplo, a composição e a toxicidade de materiais. Entender, por exemplo, que em uma amostra que há 50% de urânio e 50% de chumbo, a emissão de radiação da amostra inteira não se compara, em tese, a metade de uma amostra em que tenha 100% de urânio. Já na exposição da radiação, é importante que o aluno entenda que ela pode gerar vários problemas para a saúde. A exposição da radiação pode desenvolver um câncer e pode elaborar vários problemas à saúde, por exemplo, a infertilidade. A gente pode perceber que as mulheres, quando são expostas à radiação, quando elas chegam a engravidar, elas vão ter um aborto por causa da radiação e muitas delas acabam se tornando inférteis. O estudante ele também tem que entender processos biofísicos resultantes da interação entre célula e radiação. Por exemplo, a radiação ionizante, ao exemplo, radiação gama, consegue danificar o DNA de uma célula, o que faz com que essa célula se reproduza de maneira incorreta, podendo ocasionar um câncer ao longo do tempo. Um dos grandes exemplos que nós temos no Brasil foi o acidente radioativo de Goiânia, que ocorreu em 1987, onde até hoje há uma grande incidência de câncer em pessoas que moraram próximo ao onde ocorreu o acidente. É importante o aluno entender também que a exposição da radiação no meio ambiente pode gerar vários problemas. Por exemplo, a exposição de material nuclear no meio ambiente libera substância radioativa e ela pode danificar o solo e essas substâncias podem contaminar plantas, rios, animais e pessoas em volta. Se vocês lembrarem do acidente nuclear lá em Chernobyl, tiveram que evacuar um raio de 30 quilômetros em volta da usina nuclear de Chernobyl e tiveram que evacuar também a cidade de Pripyat, que provavelmente teria contato com a vegetação e os animais que estavam ali em volta. E o exército russo matou todos os animais para que no futuro ninguém chegasse a se contaminar com os animais que estavam ali em volta. E até hoje as pessoas dizem que o rio, né, os lençóis freáticos de Chernobyl são contaminados. O descarte correto de materiais que emitem radiação é algo muito importante. O exemplo citado anteriormente de Goiânia, com o Césio 137, ocorreu devido a um descarte incorreto de uma máquina de radiografia utilizada por uma clínica hospitalar. Se não fosse esse descarte incorreto, o acidente poderia ter sido evitado
evitando também a morte de uma criança de 7 anos, Maria das Neves. As pessoas tendem a entender que a radiação é uma coisa negativa, e principalmente quando a gente fala em eletricidade, né, na produção de energia nuclear. Mas a radiação ela tem diversos fatores que podem trazer benefícios à sociedade, e um deles é a energia nuclear. A energia nuclear, por muito tempo, ela foi considerada a energia do futuro, porque a gente conseguiria produzir energia em massa com um custo que pode ser considerado baixo. A energia nuclear ela vai utilizar a fissão nuclear de um átomo, e essa fissão nuclear, que vai acontecer lá no reator, a principal peça de todo o meu processo, ela vai usar a energia contida no átomo para gerar energia e ferver uma água. Essa água, que vai fazer um processo de termodinâmica, vai mover o alterador e produzir a energia elétrica. No século XXI, transmissão de informação é algo extremamente importante e algo extremamente comum. A informação pode ser transmitida de maneira quase que instantânea por meio da internet. Porém, nós temos aparelhos que fazem essa transmissão. Nós temos celulares, computadores, e todos esses aparelhos, de uma maneira ou de outra, dependem sim de aparelhos que emitem radiação. Por exemplo, a tela dos celulares emitem um tipo de radiação. O aluno, ele deve entender que no dia a dia dele, a radiação vai estar a todo momento próximo dele. Porém, não necessariamente essa radiação vai fazer mal a ele. Por exemplo, no exemplo de celulares, nós temos a radiação emitida pela luz da tela, e etc. É importante a gente falar da produção de alimentos em larga escala, porque a nossa população ela cresce. Mas, enquanto ela cresce, a quantidade de terra que a gente tem disponível para produzir alimento é a mesma. E o que torna necessário a gente utilizar tecnologias de radiação para aumentar a produtividade de alimento e preservar a qualidade e conservar os alimentos da colheita em um tempo maior. Então, o uso da radiação para esses fins é fundamental. Os ciclos bioquímicos são processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem de elementos químicos. São esses ciclos que possibilitam que os elementos interajam com o meio ambiente e com os seres vivos, ou seja, garante que os elementos fluam da atmosfera, da hidrosfera, da litosfera e da biosfera. Para a gente conseguir fazer esse processo, a gente precisa de algumas coisas. Por exemplo, um reservatório de elementos químicos, que é a atmosfera, a hidrosfera e a crosta terrestre. A gente precisa que exista seres vivos e a gente precisa também de uma movimentação de elementos químicos pelo ambiente e pelos seres vivos de um ecossistema. O homem exerce um importante papel nos ciclos da biogeoquímica. Por meio de certas atividades, como a agropecuária, o homem consegue alterar a dinâmica natural do ecossistema, modificando as vias por meio de determinados elementos de um ciclo. O aluno, ele deve entender e deve encontrar algumas soluções para isso. Por exemplo, ciclos biogeoquímicos, a nossa matriz energética, hoje em dia, é muito focada em derivados de petróleo, ou seja, são, em sua maioria, hidrocarbonetos, que geram uma poluição muito agravada, que agravam muito a poluição atmosférica. Com a energia nuclear, é possível, definitivamente é possível que essa emissão de carbono seja diminuída. Porém, o uso e descarte do lixo radioativo, né, do lixo nuclear, advindo de usinas nucleares, é muito importante que isso seja feito de uma maneira correta. Não dá para você criar a usina nuclear mais eficiente do mundo e os resíduos que ela gera serem jogados em um rio, por exemplo. Existem algumas ações que a gente pode, por exemplo, a facilitar e amenizar as consequências nocivas da vida. Uma delas é a gente sempre se preocupar com o material que a gente vai utilizar e utilizar ele com mais frequência, em vez de trocar todo ano. Um exemplo é o celular, né, que a gente tem o costume de trocar todo ano o celular. A gente pode também utilizar, de consumir algumas coisas que venha de um ambiente que eu saiba que não vai utilizar nenhum tipo de radiação, ou se for utilizar, utiliza de uma forma mais consciente, que, por exemplo, no Brasil, a gente tem várias cooperativas de alimento, onde a gente não vai precisar comprar um alimento no mercado, no supermercado. Uma coisa que minimiza muito, o aluno também tem que entender que a conscientização acerca do assunto é muito importante para que ele evite consequências nocivas à vida dele e à vida da humanidade em si. Se conscientizar sobre o assunto é a maneira mais importante e mais eficaz que nós temos de se proteger sobre determinadas situações e problemas. Muito obrigado. É isso.